Olá, tudo bem? Que a graça e a paz do Senhor seja contigo e toda a tua família. Queria compartilhar um pouco da palavra com você e se você tem uma Bíblia, pega a sua Bíblia, vamos meditar junto. 5, 6 minutinhos para falar de algo que é eterno, vale a pena. A Bíblia nos diz, busca primeiro o reino de Deus e o mais Ele te acrescentará. Então vamos meditar um pouco nessa palavra. Eu queria falar sobre a primeira aliança e a segunda aliança. É comum ouvir pessoas dizer que a primeira aliança era a lei de Deus, era pela lei, salvação era pela lei. A segunda aliança é pela graça. E a Bíblia nos diz, no livro de João, capítulo 5, verso 39, examinai as Escrituras, porque julgaste ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, meu querido, eu convido você a pegar a sua Bíblia. Vamos examinar um pouco a respeito desse assunto. Primeira aliança e a segunda aliança. Primeira aliança, salvação era pela lei. Segunda aliança, salvação é pela graça. Vamos ver se de fato é assim mesmo. Pega a sua Bíblia. Antes de nós lermos a Bíblia Sagrada, vamos fazer uma pequena oração para que Deus nos ilumine. Feche seus olhos, aí mesmo, assim como você está. Oremos. Querido Deus, bendito e louvado seja teu nome. Te pedimos, Pai Santo, neste momento, que o Senhor abra a nossa mente e os nossos corações para o entendimento da tua palavra. Ilumina-nos com teu Espírito, para que nós venhamos entender, colocar em prática em nossas vidas. Nós pedimos essas bênçãos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, então, abre a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 9. Então vamos ver o verso 15, onde a Bíblia vai nos dizer assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Aqui está descrevendo que Cristo é o mediador da nova aliança, né? Se Cristo é o mediador da nova aliança, então nós vamos entender que a primeira aliança, a salvação não era pela lei. O que era a primeira aliança? A primeira aliança, meus queridos, nós vamos encontrar aqui no verso 18. Olha o que diz aí, ó. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água e lã, tinta de escarlate e isopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente, também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. A primeira aliança, meus queridos, ela era realizada por meio de sangue de animais. Você pode abrir a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 24, você dá uma lida, que você vai ver que
a primeira aliança, ela foi feita por meio de sangue de bodes. Ou seja, Êxodo, Levítico, fala que quando as pessoas pecavam, eles levavam o cordeiro de 1 ano, sem defeito, até o tabernáculo, para que lá aqueles animais fossem sacrificados, o seu sangue aspergido sobre o altar, para que o pecador continuasse com a esperança de vida, mas no lugar desse pecador, o cordeiro de 1 ano sem defeito morria. Esse cordeirinho que morria ali, a Bíblia diz que ele morria um de manhã e outro à tarde. Esse cordeiro representava Jesus Cristo, Filho de Deus, que iria morrer pela humanidade no futuro. Então, a primeira aliança, ela era realizada por meio de sangue de animais. Se você ler aqui o capítulo 9 de Hebreus e o capítulo 10, você vai entender com clareza isso que eu estou lhe falando. A primeira aliança consistia em sangue de animais. A segunda aliança, ela já é diferente. Nós vamos ver aqui o verso 23, vamos ver o 14. Do capítulo 9 de Hebreus, nós vamos ver aqui do verso 11 ao 14, aonde está escrito assim, ó: quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, no caso, a primeira lei, todo dia morria cordeiros, era sacrificado de manhã e de tarde, para que o homem, a mulher pecadora, pudesse continuar com esperança de vida. Então, o pecador vivia, mas o cordeiro morria. Se você abrir a sua Bíblia no Apocalipse, capítulo 13, verso 8, ele fala que adorarão todos os que não foram achados escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, simbolicamente, todo dia que era sacrificado cordeiros, simbolicamente estava morrendo o Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você abrir a Bíblia também no livro de Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, quando João vê Jesus se aproximando, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a primeira aliança era sangue de animais. E nós vamos fazer a leitura e você vai ver que a segunda é diferente. Então, verso 12. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Meus queridos, aqui está revelado com clareza, sem arrudeio, sem mentiras, a primeira aliança era realizada por meio de sangues de cordeiros, de animais. A segunda aliança é o sangue de Cristo. Na primeira aliança, as pessoas que realizavam esses sacrifícios, no caso os sacerdotes, eles faziam em favor do pecador ou dos pecadores. Esses pecadores deveriam se arrepender,
e obedecer a palavra de Deus. Quando eles decidiam obedecer a palavra de Deus, eles então recomeçavam de novo. Só que o cordeiro morria inocente, sem ter culpa, morria no lugar do culpado. Isso revelando que Cristo, o Filho de Deus eterno, também morreria por nós pecadores culpados. Ele, inocente, sem ter pecado, ele assume o nosso pecado e foi crucificado na cruz do Calvário. Para nós alcançar a graça de salvação em Cristo, a graça de Deus, ela nos alcança. Se você pegar o dicionário aí na sua casa e procurar o significado da palavra graça, graça significa favor imerecido. Como pecador, merecíamos a morte eterna. Cristo morreu em nosso lugar, trazendo a segunda aliança, que é por meio do sangue de Cristo. Hoje, você pode aceitar Jesus. E o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Primeira aliança, sangue de animais. Segunda aliança, sangue de Cristo. Para fechar aqui o pensamento. A salvação na primeira aliança era pela graça. O livro de Gênesis, capítulo 6, verso 8. Você vai ver que quando Deus destruiu a terra com o dilúvio, Noé achou graça diante do Senhor e foi salvo. Salmo 63, vamos ver aqui, 63, verso 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Lá em Tito 2,11, você pode ler, a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Meus queridos, salvação no Velho Testamento sempre foi pela graça. Salvação no Novo Testamento, Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Salvação sempre foi pela graça. Deus não tem dois padrão para salvação. Sempre foi um. Salvação sempre foi pela graça. Pela graça sois salvos. Quem serão os salvos? Os que aceitam Jesus e recomeçam a vida de obediência a Deus. Resumindo, salvação no Velho Testamento era pela graça e no Novo Testamento é pela graça. Quem serão os salvos? Os que aceitam Jesus e obedecem a sua palavra. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe você e sua família. Se tem alguém enfermo em tua família, que a misericórdia de Deus alcance essa pessoa. Que Deus abençoe, curando, restaurando, fisicamente e espiritualmente. Vamos fazer uma pequena oração para encerrar essa mensagem. Querido Deus, que essa mensagem fique gravada em nossa mente e em nosso coração. Que o Espírito do Senhor nos ilumine para entender, compreender e colocar em prática em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir o vídeo. Curta e compartilhe. Que Deus te abençoe.